Bom, pessoal, é típico desses momentos aí de final de eras civilizacionais, principalmente de grande concentração de mídia, que as pessoas fiquem muito emocionais e pouco reflexivas. E nesse momento as pessoas procuram entender o que está acontecendo muito mais na emoção, e aí surgem as propagandas. As pessoas veem o que está acontecendo, criam uma propaganda para vender rápido palestra, workshop, livro, a gente falou um pouco sobre isso ontem. E um conceito que eu acho bastante absurdo é o conceito de mundo VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Vamos dividir aí o problema em 4 partes. Complexidade. Estamos vivendo mais complexidade? Com certeza estamos. Presta atenção, não é um mundo mais complexo, é um mundo com mais complexidade. Qual é a causa? Então a gente tem que entender, se a gente vai falar do mundo que a gente está vivendo, a gente tem que entender qual é a causa, não a consequência. A gente não pode dizer que nesse CTI, nós estamos vivendo o CTI da febre. Por quê? Porque tem mais pacientes com febre. Não, nós estamos vivendo uma pandemia que causa febre. A febre é consequência da pandemia. Não é um mundo com mais febre, é um mundo que está vivendo uma pandemia. Então você confunde consequência com causa, causa com consequência. A complexidade é consequência de algo que aconteceu. Então nós estamos vivendo mais complexidade. Aí a pergunta é, por que a gente tem mais complexidade? E aí a gente tem a resposta, porque a gente tem mais gente. Nós saímos de 1 para 8 bilhões de pessoas e a gente, obviamente, tem mais complexidade. Então isso é uma questão. A complexidade entra depois também. Aí quando a gente fala de ambiguidade e incerteza, as duas coisas são separadas, que é diferente. A ambiguidade e a incerteza são momentos de crises filosóficas. São crises filosóficas porque a regra de como a sociedade, como o ser humano se adapta no tempo, as regras elas perderam a validade. Né? Os historiadores não conseguiram entender a lógica, a lógica que já existia, mas não era compreensível. Quem vai dar a pista? Primeiro é o McLuhan, depois o Pierre Levy, em que mudou a mídia, mudou a civilização. Os historiadores não veem dessa forma. Né? Os cientistas políticos, os sociólogos, os antropólogos, eles não perceberam o papel das mídias nas mudanças civilizacionais. Então aí a gente tem uma nova regra que a gente precisa aplicar na sociedade, e quando você não aplica essas regras, você não entende. Isso gera incerteza e ambiguidade. E não um mundo de incerteza e ambiguidade. Não, sempre tivemos incertezas e ambiguidades. Aí vamos chamar o Thomas Kuhn, que diz, em determinados momentos das anomalias nas ciências, e a gente poderia dizer na sociedade, você aumenta a taxa de incerteza e ambiguidade porque as regras precisam ser revistas, que é o que ele chama de momento extraordinário. É a hora de rever as regras. Então, incerteza e ambiguidade não define o mundo, define consequência de algo que aconteceu. É uma crise filosófica que a gente está passando. Né? Aí quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando, a volatilidade que a gente tem é a introdução na sociedade de uma nova mídia, a chegada do digital, que acelera a possibilidade de mudanças, porque as coisas ficam muito mais fáceis de serem alteradas, as conexões aumentam, as interconexões aumentam, a gente aumenta a taxa de inovação. Então a gente não está vivendo um mundo mais volátil, a gente está vivendo um mundo mais inovador, que cria mais volatilidade. Isso para a gente é uma nova normalidade. A gente estava acostumado com a volatilidade, que foi bastante grande, na chegada da oralidade para a escrita. Se produzindo muitos e muitos livros, as pessoas precisaram se adaptar também. E aí, então aí você trabalha com a volatilidade. Então o que acontece nesses momentos pós-concentração de mídia? Né? Que a gente sai do ambiente de escassez de informação para abundância de informação. A gente tem um problema sério aí. Né? E a partir daí a gente precisa lidar com essa situação. A gente precisa lidar com este novo cenário. Este novo cenário precisa de mais ciência e menos propaganda. Objetivamente é isso, mais ciência, menos propaganda. Então a gente precisa ir nas causas, não nas consequências. Aí você consegue definir o novo mundo. Então a gente está vivendo o quê? É um mundo digital. Esse digital
Vem porque aumenta-se a população, o aumento populacional exige que você tenha uma mídia mais sofisticada para sobreviver melhor, e a mídia mais sofisticada permite que você crie um modelo administrativo, que é, no caso aí, a uberização e a blockchainização. São coisas macro, são movimentos macro que acontecem, né, milenarmente e secularmente. E como a gente vive na micro história, a gente não consegue entender que a gente está vivendo hoje uma mudança nessa ordem. E aí a gente não consegue entender. E aí fica ambíguo e fica incerto. A complexidade vem da demografia e a volatilidade vem da nova mídia. Precisamos de mais ciência e menos propaganda. Se você está nessa de chamar o atual mundo de VUCA, não chama. Não comete, não paga esse mico. Né? Não paga esse mico. Minha sugestão, vem para a escola, vem para a Bimodade, Futurismo Competitivo, vem conhecer a nossa narrativa, vem ver a abordagem científica que a gente está fazendo sobre o mundo digital. Aqui não tem mimimi, todos os conceitos são trabalhados, são batidos, não são de propaganda, a gente não sai por aí falando, né? A gente vai elaborando, vai construindo os conceitos e as pessoas que estão na escola têm já uma grande diferença, um salto quântico de qualidade de análise do que a gente está vendo aí nesse novo cenário. Vou te convidar, me manda o zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Pô, quero fazer parte da melhor escola de futurismo do Brasil. Quero ser bimodal.